Ivan T. Sanderson nos convida para mais uma aventura. OSNIs são objetos submarinos não identificados que estão presentes em nossa história há muito tempo. Ivan T. Sanderson, meu colega e amigo, estudou-os a fundo. Sempre estiveram aqui, estão nos registros, são parte dos fenômenos. Como disse Ivan T. Sanderson no livro Residentes Invisíveis, eles são ainda mais assustadores do que os extraterrestres, porque não vêm de fora, já estão aqui. Até hoje, a pesquisa pioneira do zoólogo e espião britânico Ivan T. Sanderson continua a surpreender e assustar os que estudam ufologia. Seu livro polêmico Residentes Invisíveis, publicado em 1970, revelou ao mundo o reino oculto dos objetos submarinos não identificados. Sanderson formulou duas teorias básicas sobre os OSNIs em Residentes Invisíveis. Uma diz que os OSNIs evoluíram junto com a Terra. A outra afirma que vieram do espaço há muito tempo e se alojaram nos oceanos. Quando se fala sobre OVNIs submersos, é preciso lembrar que 3/4 da superfície da Terra são cobertos por água e que os OVNIs parecem estar em todos os países. Assim, não é de surpreender que surjam das águas, pois ainda não exploramos completamente os oceanos. As teorias de Sanderson lançam uma questão. Se mais de 50% dos avistamentos de OVNIs ocorrem sobre a água, então esses avistamentos seriam de OSNIs? Os OVNIs não são vistos apenas sobre a Terra. Ivan T. Sanderson disse que 50% de todos os OVNIs eram avistados sobre a água. Será que o aparecimento dos OSNIs significa que sob a superfície da Terra existe uma civilização de criaturas cujo lar é nosso planeta, tal como a superfície da Terra é para nós? Será que esses residentes estão aqui há milhões de anos, antes mesmo de a vida evoluir na superfície do planeta? Como indícios da teoria de que os OSNIs são extraterrestres alojados há muito tempo sob os oceanos, Sanderson diz que existem vários pontos cruciais, formando triângulos invisíveis, que ele chama de vórtices malignos. Ao localizar as áreas em que foram relatados desaparecimentos de navios e aviões, Sanderson percebeu que os avistamentos de OSNIs estão ligados aos triângulos na Terra, onde também ocorrem estranhas anomalias magnéticas. Ele ficou pensando se esses espaços incomuns, chamados de triângulos ou vórtices, teriam animais incomuns e seriam passagens para a entrada e saída de OSNIs. A teoria dos vórtices, formulada por Sanderson, tem um lado terrível e sombrio, pois as principais áreas de anomalias situam-se nas regiões mais traiçoeiras do planeta. Ivan Sanderson estudou as latitudes e descobriu que existe uma linha ao redor do planeta, na qual o norte geográfico e o norte magnético alinham-se. Nessas áreas, ocorrem muitas perdas e desaparecimentos de navios e aviões, além de avistamentos de objetos. Depois de 17 anos de pesquisa, Sanderson chegou a uma conclusão alarmante. Existe uma ligação nítida entre o alto número de relatos de OSNIs e as áreas de gravitação incomum ou vórtices na Terra. As regiões em que isso ocorre são as áreas triangulares misteriosas nas Bermudas, no Japão e na Austrália. Creio que já é hora de alguém explorar o oceano em vez de ficar dizendo que isto não existe ou que é forjado. Provem o que dizem. Segundo Sanderson, essa ligação não é coincidência. Ele acredita que existe um motivo para as áreas com anomalias magnéticas na Terra e o alto número de avistamentos de OSNIs estarem ligados. Vários ufólogos consideram que os vórtices são os locais prováveis das bases de OSNIs.
Ele começou a pensar sobre as bases submarinas e a questionar se existem alienígenas do espaço exterior interagindo conosco. Creio que, há muito tempo, existem instalações extraterrestres não detectadas situadas nas profundezas oceânicas e que eles observam o que estamos fazendo. Os OVNIs podem ser nativos da Terra. Talvez já estivessem aqui antes de nós. Um caso interessante de OVNI, mas quase esquecido, pesquisado por Sanderson, ocorreu no SS St. Andrew, na costa da Nova Escócia, Canadá, em 30 de outubro de 1906. Um dos principais casos do início do século XX ocorreu no SS St. Andrew, um navio que cruzava o Atlântico com destino a Hamburgo. Na costa de Halifax, tripulantes e passageiros do navio avistaram um OVNI. Sanderson escreveu que às 16 horas e 30 minutos um grande objeto incandescente zigue-zagueou pelos céus, caiu na água e desapareceu. Mas, segundo os relatos, não poderia ter sido um meteoro, porque estes não fazem zigue-zagues, nem parecem estar sob controle inteligente. A história chegou a ser coberta pelo New York Times. O primeiro oficial Spencer disse: "Já vi meteoros por todo o mundo, mas nunca vi um tão grande como esse." Durante toda a sua carreira, Sanderson esteve envolto por uma nuvem de mistério. Sanderson fez parte do Serviço Secreto Britânico, mas o que causa confusão é que muitos de seus amigos faziam parte do Serviço Secreto Americano e, como se pode perceber em alguns de seus livros, Sanderson mantinha uma ligação direta com o Serviço Secreto da Marinha e conseguia informações confidenciais. Até sua morte em 1973, Sanderson percorreu o mundo em busca de objetos submarinos não identificados. Ainda hoje, alguns ufólogos acreditam que sua pesquisa era mantida por fontes governamentais. Ficávamos pensando se Sanderson ainda estaria no serviço secreto, se fazia parte de suas explorações e depois repassava parte das informações obtidas a seus amigos do serviço secreto e, em troca, lhe forneciam novos dados para seus livros. No final da vida, debilitado pelo câncer, Sanderson foi vítima de amigos e inimigos que se apoderaram de suas pesquisas. Muitas pessoas estacionavam na frente da casa dele e diziam que iam pegar alguns arquivos emprestados, mas nunca os devolveram. Alguns especulam que agentes secretos do governo podem ter removido os arquivos de Sanderson, destruindo um enorme acervo de evidências sobre OVNIs nas profundezas do oceano. No início, Sanderson achava que os OVNIs eram criaturas aéreas que foram para a água, mas no final de sua carreira passou a pensar que eram naves inteligentes vindas do espaço exterior. Ocorre são as áreas triangulares misteriosas nas Bermudas, no Japão e na Austrália. Creio que já é hora de alguém explorar o oceano em vez de ficar dizendo que isto não existe ou que é forjado. Provem o que dizem. Segundo Sanderson, essa ligação não é coincidência. Ele acredita que existe um motivo para as áreas com anomalias magnéticas na Terra e o alto número de avistamentos de OVNIs estarem ligados. Vários ufólogos consideram que os vórtices são os locais prováveis das bases de OVNIs. Ele começou a pensar sobre as bases submarinas e a questionar se existem alienígenas do espaço exterior interagindo conosco. Creio que, há muito tempo, existem instalações extraterrestres não detectadas situadas nas profundezas oceânicas e que eles observam o que estamos fazendo. Os OVNIs podem ser nativos da Terra. Talvez já estivessem aqui antes de nós. Um caso interessante de OVNI, mas quase esquecido, pesquisado por Sanderson, ocorreu no SS St. Andrew, na costa da Nova Escócia, Canadá, em 30 de outubro de 1906. Um dos principais casos do início do século XX ocorreu no SS St. Andrew, um navio que cruzava o Atlântico com destino a Hamburgo.
Na costa de Halifax, tripulantes e passageiros do navio avistaram um OVNI. Sanderson escreveu que às 16 horas e 30 minutos um grande objeto incandescente zigue-zagueou pelos céus, caiu na água e desapareceu. Mas, segundo os relatos, não poderia ter sido um meteoro, porque estes não fazem zigue-zagues, nem parecem estar sob controle inteligente. A história chegou a ser coberta pelo New York Times. O primeiro oficial Spencer disse: "Já vi meteoros por todo o mundo, mas nunca vi um tão grande como esse." Durante toda a sua carreira, Sanderson esteve envolto por uma nuvem de mistério. Sanderson fez parte do Serviço Secreto Britânico, mas o que causa confusão é que muitos de seus amigos faziam parte do Serviço Secreto Americano e, como se pode perceber em alguns de seus livros, Sanderson mantinha uma ligação direta com o Serviço Secreto da Marinha e conseguia informações confidenciais. Até sua morte em 1973, Sanderson percorreu o mundo em busca de objetos submarinos não identificados. Ainda hoje, alguns ufólogos acreditam que sua pesquisa era mantida por fontes governamentais. Ficávamos pensando se Sanderson ainda estaria no serviço secreto, se fazia parte de suas magnético, alinham-se. Nessas áreas, ocorrem muitas perdas e desaparecimentos de navios e aviões, além de avistamentos de objetos. Depois de 17 anos de pesquisa, Sanderson chegou a uma conclusão alarmante. Existe uma ligação nítida entre o alto número de relatos de OVNIs e as áreas de gravitação incomum ou vórtices na Terra. As regiões em que isso ocorre são as áreas triangulares misteriosas nas Bermudas, no Japão e na Austrália. Creio que já é hora de alguém explorar o oceano em vez de ficar dizendo que isto não existe ou que é forjado. Provem o que dizem. Segundo Sanderson, essa ligação não é coincidência. Ele acredita que existe um motivo para as áreas com anomalias magnéticas na Terra e o alto número de avistamentos de OVNIs estarem ligados. Vários ufólogos consideram que os vórtices são os locais prováveis das bases de OVNIs. Ele começou a pensar sobre as bases submarinas e a questionar se existem alienígenas do espaço exterior interagindo conosco. Creio que, há muito tempo, existem instalações extraterrestres não detectadas situadas nas profundezas oceânicas e que eles observam o que estamos fazendo. Os OVNIs podem ser nativos da Terra. Talvez já estivessem aqui antes de nós. Um caso interessante de OVNI, mas quase esquecido, pesquisado por Sanderson, ocorreu no SS St. Andrew, na costa da Nova Escócia, Canadá, em 30 de outubro de 1906. Um dos principais casos do início do século XX ocorreu no SS St. Andrew, um navio que cruzava o Atlântico com destino a Hamburgo. Na costa de Halifax, tripulantes e passageiros do navio avistaram um OVNI. Sanderson escreveu que às 16 horas e 30 minutos um grande objeto incandescente zigue-zagueou pelos céus, caiu na água e desapareceu. Mas, segundo os relatos, não poderia ter sido um meteoro, porque estes não fazem zigue-zagues, nem parecem estar sob controle inteligente. A história chegou a ser coberta pelo New York Times. O primeiro oficial Spencer disse: "Já vi meteoros por todo o mundo, mas nunca vi um tão grande como esse." Durante toda a sua carreira, Sanderson esteve envolto por uma nuvem de mistério. Sanderson fez parte do Serviço Secreto Britânico, mas o que causa confusão é que muitos de seus amigos faziam parte do Serviço Secreto Americano e, como se pode perceber em alguns de seus livros, Sanderson mantinha uma ligação direta com o Serviço Secreto da Marinha e conseguia informações confidenciais.